Olá, meus amores, bom dia. Vamos fazer a correção do nosso módulo 2 de Matemática 2, páginas 122 e 123. Iniciaremos pela questão 1, que diz o seguinte: em cada item escreva uma equação do segundo grau cuja soma e o produto das raízes sejam: item a soma 10 e o produto 24. Então, a gente vai ter que substituir na fórmula. A fórmula é x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Onde tiver s, eu vou colocar 10 e onde tiver p, eu vou colocar 24. Vou repetir o x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado. S eu substituo por 10, repito menos, fica menos 10 e repito x. Fica menos 10x. P é 24, substituo mais 24 igual a zero. No item B, do mesmo jeito, vou substituir na fórmula. Então, fica x ao quadrado menos o S, que é 2, fica 2x, menos 15. Observe que eu tenho da fórmula mais, né? Então, vou fazer o jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, fica menos 15 igual a zero. No item C, a soma é menos 4 e o produto é menos 12. Então, observem que a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, tá? Ó, vai ficar x ao quadrado, menos da fórmula com o menos da soma, vai ficar menos com menos mais, então fica mais 4x. E o menos do produto com o mais da fórmula vai ficar menos, né? Mais com menos é menos, então fica menos 12 igual a zero. No item D, eu tenho que a soma é menos 8 e o produto é 7. Então, vou fazer o jogo sinal, menos com menos, né? Vai ficar mais. Então, repito x ao quadrado. Fica x ao quadrado mais 8x mais 7, né? Que é o P, igual a zero. E agora, a gente vai para a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: calcule o valor de P em cada equação, sabendo que x1 é uma de suas raízes. Aí, no item A, ele deu x ao quadrado menos 8x mais p igual a zero, x1 é igual a 6. Então, vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer? Se eu sei que x1 é uma das raízes dessa equação, para mim encontrar o valor de p, basta eu substituir, né, o valor de x1 na equação. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 6. Então, x ao quadrado vai ficar 6 ao quadrado. Menos 8 vezes x vai ficar menos 8 vezes 6, mais p igual a zero. 6 ao quadrado, 36, menos 8 vezes 6, menos 48, mais p igual a zero. Resolvendo aqui, eu vou ter 36 menos 48, sinais diferentes, conservo o sinal do maior e subtrai, dá menos 12. Passo o 12 para o segundo membro, ele vai positivo, então P é igual a 12. No item B, eu tenho a equação x ao quadrado mais px menos 24 igual a zero. E uma dessas raízes da equação é menos 8. Então, onde tiver x, eu vou substituir pela raiz menos 8. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado menos 8 vezes o P, né? Porque o x é 8, e eu repito P, menos 24, igual a zero. Menos 8 ao quadrado é 64, repito menos 8P, menos 24, igual a zero. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar o 64 menos 24 para o segundo membro, e deixar o menos 8P no primeiro membro. Então, passando o 64 para o segundo membro, ele vai negativo e o 24 vai positivo. Então, menos 8P é igual a 24 menos 64. Menos 8P, então tem um sinal diferente, conservo o sinal do maior, subtrai, fica menos 40. Multiplico todo mundo, né, todos os membros por menos 1, vai ficar 8P igual a 40. Então, P igual a 40 dividido por 8, P igual a 5. Vamos para o item C. Eu tenho 2x ao quadrado menos px menos 3 igual a zero. E uma das raízes da equação é 3 meios. Então, eu vou substituir o x por 3 meios. Então, vai ficar 2 vezes 3 meio ao quadrado menos p, repito, vezes, né, o 3 meios, que é o x, menos 3 igual a zero. Eu vou resolver essa potenciação, repito 2. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Menos, né, eu vou trazer esse 3 meios aqui para o início e o P para cá, né, ó, menos 3 meios de P, menos 3 igual a zero. Só alterei a ordem dos fatores.
Eu vou simplificar esse 2 com o 4 aqui. Então, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar 9 meios, né? Porque 1 vezes 9 é 9. E aí, repito o denominador que ficou 2. Menos 3 meios de P. Vou passar o 3 para o segundo membro, vai positivo, né? Igual a 3. Então, aqui eu vou ficar com o quê, ó? Eu vou ficar com frações, né, ó? Adição de frações com denominadores diferentes. Então, vou tirar o MMC de 2 e 1, que dá o próprio 2. Então, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 2 dividido por 2 vezes 9 dá 9. 2 dividido por 2 vezes menos 3P dá menos 3P. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 3 dá 6. Cancelo o denominador, que é 2, e vou trabalhar só com o que está aqui em cima. Então, vai ficar menos 3P igual o 6, que já está no segundo membro, passo o 9 para o segundo membro, vai negativo, menos 9. Fica menos 3P igual 6 menos 9 dá menos 3. Então, multiplico todo mundo por menos 1. Vai ficar 3P igual a 3. E o 3 vai passar a dividir no 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, P é igual a 1. Ok? Aqui já fiz direto, mas a gente já sabe esse passo a passo. No item D, eu tenho a equação px ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0, sendo que x1 é uma das raízes da equação. Então, eu tenho que p, né, vou substituir aqui o x por 2, vezes x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais 3 vezes x, que é 2, menos 10 igual a 0. Então, 2 ao quadrado é 4, então fica 4p, 3 vezes 2 dá 6, então repito o sinal, dá menos 6, menos 10 igual a 0. Menos 6 menos 10 dá menos 16, passa para o segundo membro, ele vai positivo. Então, 4p igual a 16, p igual a 16 dividido por 4, p é igual a 4. Então, assim, eu encontrei todos os meus valores de p com a raiz, né, uma das raízes da equação. Vamos para a questão 3. Na questão 3, ele pede o seguinte: calcule mentalmente as raízes de cada uma das equações. Aí o item A, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Então, vamos lá. Eu quero a soma e o produto, né? Para me calcular mentalmente, eu vou fazer a soma e o produto. Aí eu tenho que pensar em dois números, né, que somados, tá? Dois números que somados será igual a 3 e que multiplicado será igual a 4. Não é isso? Então, vou sempre, ó, vou utilizar a soma e o produto dessa fórmula aqui, tá, ó? Nessa fórmula aqui, eu tenho que a soma é esse aqui, o termo que vem acompanhado da variável x, e o produto é o termo independente, ok? Então, o que seriam esses dois números? O menos 4 e o mais 1, ó. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, é exatamente o que a gente tem aqui, né, ó. Aí, tia, mas aqui, ó, na fórmula é negativo, mas aí você vai fazer menos 3, né, com o sinal, o jogo de sinal com o da fórmula vai ficar mais 3. O menos 3 do nosso resultado da soma, né, com o menos da fórmula, vai ficar mais 3x, ok? Então, as raízes são menos 4 e 1. Vamos para o item B. No item B, eu tenho a equação x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a 0. Então, eu tenho que a soma dessas duas raízes tem que dar menos 10 e o produto, no caso, tem que dar 10, né? E aí que a gente tem o sinal da fórmula. E o produto tem que dar 21. Então, quem seria? Se eu pegar o 3 e o 7, ó, 3 mais 7 dá 10. Fica menos 10, porque vem o menos da fórmula. E 3 vezes 7, 21. Então, as raízes são 3 e 7. No item C, a soma tem que ser 3 e o produto tem que ser 10. Então, se eu pegar menos 2 e 5... a soma vai ser menos 2 mais 5
que dá 3. Aí eu repito o sinal da fórmula que é negativo, então fica menos 3x. E o produto é menos 2 vezes 10, que dá menos 10. Ok? Então, menos 2 e 5. Soma e produto. No item D, tem o que a soma tem que dar 7 e o produto tem que dar 6. Então, menos 6 menos 1 dá menos 7. Menos com menos, né? Porque tem o menos da fórmula, dá mais 7x. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6, ok? No item E, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 15. A soma tem que dar 2 e o produto tem que dar 15. Então, se eu fizer menos 5 mais 3, vai dar menos 2. Se eu usar o menos da fórmula com menos 2, vai ficar mais 2x. E o produto? Menos 5 vezes 3 dá menos 15. No item F, eu tenho x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. A soma tem que dar 5, o produto tem que dar 6. Então, menos 2, menos 3 e menos 2 vai dar menos 5. Menos 5 com o menos da fórmula vai ficar mais 5x. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6x. Dá mais 6, né, no caso. Então, esses são as minhas raízes. Vamos para a questão 4. Qual deve ser o menor valor inteiro de K para que a equação 2x, abre parênteses, K vezes x menos 4, fecha parênteses, menos x ao quadrado mais 6 igual a 0, com incógnita x não tenha raízes reais? Então, eu quero saber qual o valor inteiro K vai assumir para que a incógnita x não tenha raízes reais. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenvolver a equação que ele nos deu, né? E deixar de forma que ela seja uma equação do segundo grau. Então, eu vou desenvolver. Então, 2x vai multiplicar os dois termos que estão dentro do parênteses. Então, 2x multiplica kx, que fica 2kx ao quadrado. E 2x multiplica o menos 4, que fica menos 8x. Repito, menos x ao quadrado mais 6 igual a 0. Eu tenho aqui dois termos que se repetem, né, ó, que é o 2kx ao quadrado, que tem a presença do x ao quadrado, e o menos x ao quadrado, ok? Então, em comum, eu tenho o x ao quadrado. Então, já coloquei eles agrupadozinho aqui. Aí, eu repeti o menos 8x mais 6 igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência o x ao quadrado, que é o termo que se repete em ambos esses dois termos aqui, né? A variável que está se repetindo em ambos os termos aqui. Então, x ao quadrado vezes, abre parênteses. Então, vou pegar 2kx dividido por x ao quadrado. Ó. Vou eliminar quem? X ao quadrado. Ó. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Então, fica 2k. Agora, eu vou dividir x ao quadrado por x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Então, eu repito o sinal de menos e coloco 1. Eu repito o resto. Menos 8x mais 6 igual a 0. Então, o que que eu tenho? Eu vou colocar aqui esse x para frente, né? Eu tenho 2k menos 1 vezes x ao quadrado, menos 8x mais 6 igual a 0. Agora sim, eu tenho uma equação do segundo grau aqui, né? Desenvolvida. Onde o coeficiente A é 2k menos 1, o coeficiente B é menos 8 e o coeficiente C é 6. O que é que ele diz? Ele disse que ele quer um valor, né? Qual deve ser o valor menor possível, que vai ser um valor inteiro, que o K deve assumir e que a incógnita x não tenha raízes reais. Bom, quando o x não vai ter raízes reais, quando é que isso vai acontecer? Quando o meu discriminante for menor que 0. Se o delta for menor que 0, a equação ela não vai possuir uma raiz real, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula do discriminante, que é o delta, e dizer que ele vai ser menor que 0, já que eu não quero encontrar raízes reais, que o x tenha raízes reais. Então, ó, b ao quadrado menos 4ac menor que 0. Então, quem é b? O b é menos 8, então vai ficar menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o a é 2k menos 1, vezes o c, que é 6, menor que 0. Menos 8 ao quadrado, 64. Desenvolvendo aqui, vai ficar menos 4 vezes 2k
Eu coloquei aqui dentro do parênteses mais menos 8K. E menos 4 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, que dá mais 4. Vezes 6, né? Menor que 0. Vai ficar 64. 6 vai multiplicar o menos 8K. Vai dar 48. Menos 48. Aí eu faço o jogo de sinal. Mais com menos dá menos 48K. 6 vezes 4 dá 24. Então, mais com mais dá mais 24. Menor que 0. Então, eu tenho que menos 48K menor, aí eu vou fazer 64 mais 24 dá 88, eu passo o segundo membro negativo, menos 88. Aí eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Aí vai ficar 48K. O que vai acontecer quando eu multiplicar por menos 1? A desigualdade, ela vai mudar, tá? Então, se estava menor, ela vai ser maior. Então, maior que 88, né? Ficou positivo também. Então, K maior que 88 dividido para 48. Vou simplificar aqui por 8. K é maior que 11 dividido por 6, que dá aproximadamente 1,8. Então, eu vou arredondar, porque ele diz que queria um valor inteiro para K, o menor valor possível inteiro. Então, isso aqui não é um valor inteiro, né? Então, eu vou arredondar para 2. Então, K, o valor que K deve assumir, terá que ser igual a 2. Vamos para a questão 6. Questão 5, né, na verdade, querendo pular. Então, na questão 5 diz o seguinte: observe as equações a seguir, escreva um problema que envolva o estudo das equações, o estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Em seguida, entregue para um colega resolver. Bom, como a gente sabe, nós não estamos em sala de aula, então não teria como o colega resolver. Então, só vou deixar aberto aqui para vocês apenas elaborar o problema, tá? Mas se vocês quiserem resolver, também não tem nenhum empecilho, mas eu vou deixar aberto só para vocês elaborarem. Usando uma dessas equações aqui, vocês vão criar um problema. Por exemplo, descubra o valor de K, né, ó, sabendo que a raiz é tal, né? Aí a pessoa, no caso você mesmo, se você quiser resolver, você substitui o valor de K, ou você substitui o valor da raiz que foi lhe dado para encontrar o valor de K, tá? Só uma sugestão. Vamos para a questão 6. Sabendo que x1 e x2, raízes da equação ax² mais bx mais c igual a 0 com a diferente de 0, mostre que 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a menos b sobre c. Então, tenho que desenvolver isso e chegar a essa conclusão aqui, tá bom? Aí ele disse o seguinte, ó, utilize as propriedades da soma das raízes e do produto das raízes para mostrar os resultados algebricamente. Então, nós temos aqui um ponto de partida. Então, o que foi que ele afirmou pra gente? Que o inverso de x1 mais o inverso de x2, né? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a menos b sobre c. Então, ele sai daqui pra cá. Então, essa igualdade aqui, ela tem que ser verdadeira, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver utilizando as propriedades das raízes da soma e do produto, né? Eu sei que na soma das raízes, eu tenho que a raiz 1 mais a raiz 2, né? Eu coloquei aqui x2 e x1, tá? É igual a quem? A menos b sobre a, não é isso? E no produto, a raiz 1 vezes a raiz 2 é igual a c sobre a, tá? Desenvolvendo esse termo aqui, tá? Ó, eu vou pegar, eu tenho uma divisão de fração, eu vou repetir a primeira, menos b sobre a, vezes o inverso da segunda, que é a sobre c. A dividido por a é 1. Então, 1 vezes b, 1 vezes menos b é menos b, e 1 vezes c é c. Então, eu cheguei à conclusão que eu queria, que é menos b sobre c. Então, eu provei. Aí, ele nos deu o item A, né? Em seguida, verifique a validade desse resultado nas equações a seguir. Aí, no item A, ele deu a primeira equação, que é x² menos 8x mais 15 igual a 0. Então, a gente vai verificar a veracidade. Primeiro, a gente vai encontrar as duas raízes, ok? Então, aqui eu tirei os coeficientes, a igual a 1, b igual a menos 8 e c igual a 15. Aplicando o discriminante, então, b² é igual
Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, fica menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 15. Delta é igual a menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 15, menos 60. Delta é igual a 4, então o discriminante é igual a 4. Então, eu vou calcular aqui, substituindo o valor no 1 Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ser menos 8 do coeficiente, o menos 8 da forma vai ficar mais 8, mais ou menos a raiz de 4, tá? Que é 2, e 2 vezes o coeficiente a, que é 1, que dá 2. Então, a raiz 1 vai ser 8 mais 2 dividido por 2, dá 10 dividido por 2, que dá 5. A raiz de 2 vai ser 8 menos 2 dividido por 2, dá 6 dividido por 2, que dá 3. Encontrei as raízes. Agora, a gente vai substituir para ver se essa relação aqui, ó, essa relação que ele nos deu, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a menos b sobre c, se ela é verdadeira. Vamos lá? Então, 1 sobre a raiz 1, que é 5, mais 1 sobre a raiz 2, que é 3, é igual, né, a quem? Tirando o MMC, de 3 e 5 dá 15, 15 dividido por 5 vezes 1 dá 3, 15 dividido por 3 vezes 1 dá 5. 3 mais 5, 8. E repete o denominador, que é 15. Então, dá 8 15avos. Então, se eu pegar aqui, ó, menos b sobre c, ó, é igual a menos b sobre c. Quem é o menos b? É menos 8, menos com menos dá mais. Quem é o c? Dá 15, então dá 8 sobre 15 também. Então, a relação, a gente provou que ela é verdadeira. Vamos pro item B? No item B, ele nos deu a equação x ao quadrado mais 5x menos 14 igual a 0. Os coeficientes são A1, B5, C menos 14. Aplicando ao discriminante, ao delta aqui, vai ficar B ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 14. Delta vai ser igual, 5 ao quadrado, 25, menos com menos dá mais, 4 vezes 14 dá 56. Delta é igual a 81. Vou calcular o Bhaskara. Então, vai ficar x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. O b é 5, então vai ficar menos 5. A raiz de delta é 81, raiz de 81 é 9, né? Então, fica menos 5 mais ou menos 9, dividido por 2 vezes o a, que é 1, dá 2. A raiz 1 vai ser menos 5 mais 9 dividido por 2, que dá 4 dividido por 2, que dá 2. E a raiz 2 vai ficar menos 5, menos 9 dividido por 2, dá menos 14 dividido por 2, que dá menos 7. Então, as raízes foram 2 menos 7. Verificando, vai ficar 1 sobre a raiz 1, que é 2. Fazendo o jogo sinal, menos com mais dá menos. 1 sobre a raiz 2, né? Que fica 7, porque eu fiz o jogo sinal aqui. Que vai ser igual. Tirando o MMC dá 14. 14 dividido por 2 vezes 1 dá 7. 14 dividido por 7 vezes 1 dá menos 2, dá 2. Repito o sinal, que é menos. Então, vai ficar 7 menos 2 dá 5. Repito o denominador, que dá 14. Então, se a gente fizer o menos b sobre c, ó, vai ficar menos 5, né, sobre menos 14. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai ficar mais, não vai ficar 5 sobre 14. Vamos para a questão 7. Pede para identificar qual das equações a seguir tem duas raízes reais iguais e depois determinar as raízes reais das equações quando possíveis. Então, a gente tem o A, o B, o C e o D para analisar. Vamos lá? Começando no item A, eu tenho uma equação x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Vocês poderiam fazer usando a regra da soma e do produto ou aplicando o delta, né? Usando o Bhaskara para descobrir primeiro se tem raízes reais e depois aplicar a regra do produto e da soma. Foi assim que eu fiz. Então, eu coloquei aqui os coeficientes, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. Então, calculei aqui o delta para saber se tem raiz. Se for maior que 0, ele possui duas raízes reais diferentes. Se for igual a 0, possui uma única raiz real, as raízes são iguais. Se for menor que 0, não vai possuir raiz real. Então, vamos lá. Vai ficar delta igual a b ao quadrado, que é menos c ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 8. Fica 36 menos 32 dá igual a 4. Então, delta é maior que 0, né?
Então, isso quer dizer que eu tenho duas raízes reais diferentes. Então, apliquei aqui a regra da soma e do produto. Dois números que somados, né, dá menos 6 e que multiplicado dá 8. Então, 2 mais 4 dá 6. Com a formulazinha, o sinal é negativo, fica menos 6. 2 vezes 4 dá 8. Então, encontrei aqui as duas raízes. No item B, então, y ao quadrado mais 4y mais 4 igual a 0. Os coeficientes A é 1, B é 4, o C é 4 também. Calculei aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Vai dar 16 menos 16, delta igual a 0. Então, ele vai ter... As raízes reais dele serão o quê? Iguais. As duas raízes reais serão iguais. Quando é que as raízes reais serão iguais? Sempre quando o discriminante for igual a 0, que é o delta. Então, dois números que somados dão 4, que multiplicados dão 4. Menos 2, menos 2. Menos com menos dá mais, né? 2 vezes 2, 4. Dá soma. Menos 2, menos 2. Repete o sinal e soma. Aí fica o menos, que dá menos 4, com o menos da fórmula dá mais 4. No item C, eu tenho n ao quadrado menos 3n mais 5 igual a 0. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Fica menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 5, dá menos 20. Então, resolvendo, vai ficar 9 menos 20, que dá menos 11. Então, o delta é menor que 0, logo não vai possuir raízes reais. No item D, eu tenho p ao quadrado mais 2p menos 3 igual a 0. O coeficiente A é 1, B é 2 e C é menos 3. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 2 ao quadrado, 4. Menos com menos mais, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Delta é maior que 0. Usando a soma, menos 3 mais 1 dá menos 2. Com menos da fórmula, né? Fazendo o jogo de sinal, fica mais 2p. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, as raízes são menos 3 e 1. Então, a gente finaliza assim a nossa correção.